Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Sejam todos bem-vindos ao 8º episódio da 6ª temporada do podcast Antes da Consulta. Eduardo, tudo bem? Tudo bem, João. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Um pouco preocupado hoje, sabe por quê? Você tem medo de ir no dentista? Eu tenho medo de ir no dentista, cara. Aquele aparelhinho fazendo Sim, aquele motor, né? Rapaz, aquilo lá me arrepia. Mas antes de falar quem tá aqui com a gente hoje, vamos agradecer os nossos patrocinadores: Padre Albino Saúde, Mercavejo, Laboratório Santa Rita e o nosso novo patrocinador, Clínica Cuida Mais de Novo Horizonte. Sejam todos bem-vindos a esse novo episódio. E não é para ficar com medo não, hein? Hoje o nosso convidado vai desmistificar essa profissão. É isso aí, vamos receber hoje aqui, com muita satisfação, o Dr. Rodrigo Teixeira Macri. Ele é graduado em odontologia pela USP Ribeirão. Ele tem mestrado e doutorado também pela USP. O cara é uma lenda, só assim, se for ler o currículo dele inteiro aqui, já vai acabar o podcast, viu, Eduardo? E ele é irmão de um veterano meu da FAMECA. É mesmo? Olha só que interessante. Eu conheci o seu veterano também, já. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Doutor Eduardo, doutor João Marcelo, meu grande amigo e um médico que cuida de todas as mulheres da minha família, né? Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, assim, eu sempre escuto o programa, sempre vejo na internet, eu pensava assim, poxa, um dia eles podiam me chamar para me entrevistar lá, né? E eu estou muito feliz e muito satisfeito de estar aqui hoje com vocês e com os ouvintes, né? Sim. Nós é que ficamos lisonjeados, viu? O nosso convidado, ele é de uma família tradicional na odontologia, né? Sim, com certeza. Eu, inclusive, já fiz uma consulta com o pai dele. O papai ainda é vivo? Sim, ele ainda atende um pouquinho ainda. Entendi, legal. Tem uma explicação, Macri, por que esse pavor do dentista, né? Isso é folclore, isso tá mudando hoje? Conta um pouco pra gente. Não é folclore, não. Inclusive, é um item, assim, né, de que as pessoas, quando elas pensam em medo, ela pensa em dentista e no barulho mesmo daquele motor. A gente imagina que isso aconteça em função de que os procedimentos que a gente faz, eles são perto dos órgãos do sentido, né? Por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que um estalo na ATM, ela incomoda muito menos do que um estalo no joelho, justamente por causa da percepção. A percepção de quando está mexendo na boca é perto do olho, perto do nariz, perto do ouvido. A gente está sentindo, né? Então, a coisa é muito mais perceptível para o paciente. E além de tudo, o dente, mesmo ele não estando inflamado, ou com alguma infecção, com inflamação, quando ele tem a dentina exposta, ele é dolorido. Então, o dente dói. A terminação nervosa do dente, terminação nervosa livre, ela não sente doce, ela não sente frio, não sente gelado, ela só sente dor. Então, isso realmente apavora as pessoas. E como lidar com isso? Porque assim, pelo menos a maioria das pessoas que chega até seu consultório já vai receosa. Como você lida com isso? É mais comum pessoas chegarem lá e relaxar e dormir?
Ou não, você tem que dar algum tipo de medicamento para a pessoa relaxar? É na conversa? Existe alguma metodologia específica? Bem, o que acontece é que existem diversos níveis de dentistofobia, vamos dizer assim, né? Existe aquele nível da pessoa que ela só fica ansiosa, ela só fica preocupada, aquele que tem medo, e tem aquelas pessoas que elas, além disso, elas têm algum problema neurológico, psiquiátrico, psicológico que colabora para piorar o medo da pessoa, né? Então, para cada pessoa tem que ter uma abordagem diferente. Então, nós podemos fazer desde simplesmente uma conversa calma, tranquila e convencendo a pessoa, passando por uma sedação leve, que pode ser feita no consultório, ou até um tratamento sob anestesia geral em centro cirúrgico hospitalar. Então, assim, é muito individualizado para cada paciente, para cada problema que a pessoa que apresenta em função específico do medo. Mas também não é só o medo, né? A gente tem a individualização, ela é em cima também do fator dos problemas sistêmicos do paciente, né? Então, além do medo, estão associadas algumas patologias sistêmicas, né? Diabetes, pressão alta. Então, todos esses fatores eles têm que ser considerados ali no momento para que a gente possa escolher o melhor abordagem e também a profundidade do tratamento, um tratamento mais leve, um tratamento mais invasivo. Então, todos os fatores vão ser considerados no momento. Macri, a odontologia brasileira ela sempre teve uma boa imagem, né? Tanto na América Latina como no resto do mundo. Eu lembro que nos anos 80, houve uma migração de muitos dentistas para a Europa, principalmente para Portugal. Sim. E lá criaram... Da minha turma de faculdade, foi para lá. Mas você, na sua trajetória, você hoje tem uma preocupação grande com educação, você promove cursos, mas você também se especializou em uma sub-área da odontologia, que é a bucomaxilo. Conta um pouquinho por que você fez essa escolha e o que faz um cirurgião bucomaxilo. Bom, em primeiro lugar, a escolha foi assim uma sucessão de fatos. Eu me formei muito novo, eu me formei com 20 anos de idade, e eu fui trabalhar com meu pai, que é ortodontista. E eu trabalhei por uns 15 anos exclusivamente com ortodontia, mas eu tinha assim uma sensação de que a ortodontia ela ia até certo ponto. A gente conseguia fazer certas movimentações, certas correções, e ela ia até certo ponto, e que para avançar naquilo a gente precisava fazer algumas cirurgias ortognáticas. Então eu passei para a cirurgia em função das correções ortodônticas, para ser mais eficiente e efetivo nas correções ortodônticas. Mas o que o cirurgião bucomaxilo faz é todo tipo de cirurgia odontológica e da maxila e mandíbula. Isso envolve extrações de dentes, isso envolve implantes, envolve tumores, cistos, biópsias, tumores benignos, obviamente, mas biópsias para, às vezes, detecção de câncer na boca, né? Porque câncer bucal é considerado um tipo específico de câncer, mas tem vários tipos de câncer que pode aparecer na boca. E, além disso, o cirurgião bucomaxilo é o dentista que opera em hospital também, que pratica odontologia no hospital e faz, inclusive, cirurgias mais complexas e mais profundas, como, por exemplo, eu estava citando a cirurgia ortognática, que é uma cirurgia para correção de maxila e mandíbula, né, que os ossos da face, os ossos que estão com má formação, ou muito grande, né, que nem o goleiro Castro lá, queixudo, ou uma pessoa que tem o céu da boca muito atrésico, né, muito pequeno, o queixo muito para trás ou muito para frente, enfim, essas correções de cirúrgicas são feitas pelo bucomaxilo. E também a parte de trauma, né, traumatologia facial, a especialidade chama cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, então a parte de trauma facial também. Legal, hein? Mais uma coisa que o cirurgião bucomaxilar atua é no tratamento das disfunções da articulação temporomandibular, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista cirúrgico da ATM.
Ou seja, tem muita tarefa, né? Muita coisa. Mas você operaria o goleiro Cássio? Depois você responde. É um serviço nosso. Eu já operei muitos parecidos com ele. E, ô Rodrigo, quando acontece algum acidente, né? Por exemplo, teve um trauma de fato, acidente de carro lá, a pessoa teve um trauma. Onde que vocês entram ali? Que tipo de correção que é comum fazer? É uma questão da deformidade? Explica um pouco isso. Num trauma, num acidente, a gente atua na reabilitação, né, das fraturas da maxila, mandíbula e dos ossos que estão anexo, né, ou que tem articulação com a maxila e mandíbula, tá? Mas como aquela área é uma área que ela é bastante tem áreas de atuação de outros profissionais também, então muitas vezes a atuação ela é multidisciplinar. O cirurgião plástico cuida da parte mais de tecidos moles, o otorrino cuida do nariz, né, da área de via aérea, o neurocirurgião cuida do crânio e os acessos, né, porque, por exemplo, às vezes a gente opera junto com o neurocirurgião para fazer o acesso coronal, tem que fazer todo o descolamento da pele e a gente vai agir nas fraturas ali no lugar onde a gente vai fazer a síntese, né, colocar o parafuso e as placas. Então, assim, na área de maxila e mandíbula e dentes, a gente age. Aí, quando tem outras fraturas maiores, aí a gente age em equipe. Em conjunto. E essa abordagem multidisciplinar é só saudável, né? Isso é sempre em prol do paciente, né? Ele é melhor tratado, as soluções dos problemas são melhor pensadas, né? Então, sim, claro. Sim, claro. O atendimento fica mais rico, né? Você consegue entregar um resultado melhor. E o relacionamento que a gente tem, a bucomaxilo tem com os médicos das outras áreas, dos anestesistas, é muito saudável, muito boa. E a gente sempre se coopera e colabora muito entre as equipes, né? Então isso é muito saudável, sim. As cirurgias, elas são obrigatoriamente só nos hospitais, né, em centro cirúrgico, ou no consultório também é possível fazer alguma coisa de bucomaxilo? Sim, não, no consultório, principalmente, o que acontece é que a população tem pouco conhecimento em relação a isso, né? A gente viu essa semana agora uma notícia na mídia de uma pessoa que foi numa clínica odontológica, fez um procedimento de tirar tártaro, raspagem, e aquilo teve uma complicação. A paciente foi na clínica, não teve atendimento correto, não foi atendida por um bucomaxilo, foi para o sistema público de saúde, deram um bochecho para ela fazer lá, aquilo foi desenvolvendo, chegou a ter um edema muito grande e a pessoa veio a óbito em função de uma raspagem. Assim, um ano atrás também teve um ano e meio atrás, teve um outro caso que até saiu no Fantástico, que uma extração de dente do siso, o paciente também teve a mesma evolução negativa e o que a mídia falou, né, que ventilou, foi que o cirurgião bucomaxilo demorou para chegar. Na verdade, as cirurgias mais complexas odontológicas, dentais, elas têm que ser feitas pelo cirurgião bucomaxilo. Por exemplo, um corpo estranho que entrou no seio maxilar, um dente, vai fazer uma extração, pum, o dente cai no seio maxilar. Ou vai fazer um dente do siso, ele está numa posição que fratura a mandíbula. Então, o cirurgião bucomaxilo, ele atua no consultório principalmente na prevenção de acontecer esses problemas, primeiro de tudo. É muito mais difícil quando um bucomaxilo está fazendo um procedimento desse, acontecer uma intercorrência dessa. Agora, uma vez houve a intercorrência, o cirurgião bucomaxilo é aquele que vai cuidar desses pacientes, né? Macri, você tocou num assunto bem interessante, que o João tem uma especialidade, que é medicina de família, eu sou mastologista, você é professor e bucomaxilo. Eu vou operar alguém, eu preciso do anestesista, eu preciso do oncologista. Essa parceria é boa e é necessária. O que a gente observa na medicina, mas também na odontologia, é uma invasão de pessoas que talvez não estejam tão qualificadas, fazendo um monte de coisa.
procedimentos estéticos, coisas que talvez não tiveram o treinamento adequado. E aí um grande problema é não saber tratar a complicação, porque você é cirurgião, basta operar para ter complicação. Sim. Todas as cirurgias, não, por mais que você se dedique, estude o caso, mas tem um outro paciente que vai complicar. Isso foge das suas mãos. E aí você, como dentista, como profissional qualificado, vai abraçar esse paciente. Né? O exemplo que você colocou. Pô, eu não consigo resolver, vou pedir ajuda, mas eu não vou deixar esse paciente solto, né? Eu não vou deixar ele buscar essa solução de uma outra maneira. Você não vê isso de uma forma que a profissão acaba perdendo credibilidade? Isso não é ruim? Mas muito, muito. Bom, você está falando de cooperação. Por exemplo, essa semana chegou uma paciente que ela chegou no meu consultório, inclusive ela é filha de uma médica, e ela estava relatando dor na TM. Eu olhei, fiz uma anamnese, conversei, fui investigando e falei, essa dor não é de ATM. Essa dor é uma dor de pulpite. Só que é um caso de endodontia, de fazer canal. E eu encaminhei ela para um endodontista. E é assim que deveria ser, né? A gente procura ajuda e assim, não só para endodontista, como colega de todas as áreas. Eu encaminho o paciente para otorrino, paciente para todas as áreas. E, sim, nesse momento, não sei se você está se referindo ao que está acontecendo com as cirurgias faciais, que estão querendo que o Conselho Federal de Odontologia está criando umas regras para que os dentistas clínicos gerais possam fazer um curso de curta duração e fazer cirurgia estética facial. Hoje em dia já está acontecendo isso. E não só com cirurgia estética. Tem dentista fazendo sedação profunda em consultório. Fazendo operação, fazendo cirurgia plástica de nariz, cirurgia plástica de orelha. Assim, o que eu posso falar, assim, a gente fica até constrangido e envergonhado até de entender, de pensar por que a pessoa está querendo fazer o serviço do outro profissional. E porque, como você disse, Eduardo, o procedimento ele é uma técnica, você tem um passo a passo, e você consegue ensinar um passo a passo para um dentista de uma cirurgia, você consegue para o dentista, você consegue para um médico de outra especialidade, você consegue ensinar para um fisioterapeuta, para um advogado, para um arquiteto, para qualquer pessoa que você ensinar um passo a passo, ele vai seguir, mas não é assim que funciona a coisa. Não é assim que funciona a coisa. Existe uma bagagem toda que tem por trás para a gente chegar ali para fazer aquele procedimento. Não é a técnica, o passo a passo. O passo a passo. E isso é muito temerário. Muito temerário, é muito perigoso. Falta um pouco de preocupação com segurança do paciente, né? Acho que essa que é a palavra, não está se prezando muito por isso. Sim. O que o Conselho Federal de Odontologia está tentando fazer, na minha interpretação, não é criar a bandalheira, e sim tentar regulamentar o que estão fazendo, porque está uma bagunça tão grande que o Conselho está tentando falar, peraí, então vamos fazer uma coisa, eu vou criar uma regra aqui e vocês vão seguir, pelo menos isso, porque tá uma coisa assim. E eu vejo professores, né, que não terminaram a formação, não tem uma formação cirúrgica, dando curso e falando, olha, quem está no último ano da faculdade já pode fazer. Uma coisa assim. E não é só a medicina, a cirurgia plástica que está perdendo com isso. A cirurgia bucomaxilo está perdendo muito com isso. E eu digo perdendo em questão de credibilidade, questão de obter os resultados. Porque uma vez você vê, independentemente de quem for o profissional, você vê que um procedimento não deu certo, aquilo deixa a população, as pessoas temerárias em abraçar aquele procedimento, né? E intimidando uma pessoa, muitas vezes, a fazer o procedimento com um profissional sério. Ô, Rodrigo, você falou agora há pouco, né, em relação à parceria, né, você atendeu a paciente, encaminhou para fazer o canal e tal, e me veio uma situação clínica que não é tão comum, mas acontece bastante no meu dia a dia enquanto médico de família. Muito comum a pessoa chegar com uma dor, né, infra-auricular aqui, e inchado um pouco, muita dor da palpação, fala, tô com cachumba. Ah, isso é cachumba, tal.
E aí, muitas vezes você vai, você analisa, clinicamente você descarta, faz exames e tal. Não, não é. E aí, no fundo, depois de pesquisar muito, muitas vezes é obstrução da parótida que gera um quadro parecido com a cachumba. É comum para você, no seu dia a dia, isso? Aparece muitos casos? Quais são as principais causas, talvez, que geram isso nas pessoas? Essa semana eu fiz uma cirurgia, mas não da parótida, da submandibular. Certo. Mas é uma coisa que é assim, comum. Não aparece todos os dias, mas a gente está sempre fazendo sim. Da parótida é mais raro, é mais comum na submandibular e sublingual, nas glândulas submandibular e sublingual, mas aparece sim. E isso forma por cálculo que forma dentro do ducto. No ducto que sai a saliva, Uhum. né? Eu já tive um paciente que ele, na época da pandemia, o cara ficou meio... ficou impressionado, vendo que tinha que tomar remédio, foi lá e tomar um monte de cálcio. E aí formou um baita de um cálculo na submandibular dele também, no ducto, né? Mas assim, tirando isso, ele forma é idiopático, né? Não tem muita previsibilidade. Bom, como vocês estão... Essa paciente que eu fiz essa semana é uma paciente bem idosa. Tá. Paciente de mais de 80 anos. Vou aproveitar que vocês estão na região da articulação temporomandibular e queria que você contasse pra gente o que é essa disfunção, se é uma coisa cada vez mais comum e se o hábito de mascar chiclete interfere. Bom, respondendo de trás para frente, obviamente que o hábito de mascar chiclete interfere. O chiclete, ele não é totalmente ruim. O que é ruim é o excesso de chiclete. A gente colocar um chiclete na boca, um chiclete sem açúcar, e por um pouco tempo, ele vai estimular a salivação, melhora o pH da boca, né? Agora, uma pessoa que está precisando usar muito chiclete, ou ela está com problema de hálito, ela está preocupada com o hálito, ou ela está com problema de exteriorizar as tensões ali naquele hábito de morder, né? Então a gente precisa estudar a causa disso e ver por que a pessoa está mascando tanto chiclete assim. Agora, um chiclete um pouquinho, bacana, é bom. Agora, a articulação temporomandibular é a articulação da mandíbula, né, do osso da mandíbula, que o osso móvel da boca, com o crânio, tá? E essa articulação, ela está intimamente relacionada com os dentes. Porque vamos imaginar o seguinte, a postura, né, do crânio, a hora que a boca fecha, ela para nos dentes. A boca fecha, para dos dentes, e essa articulação, ela está ali naquele movimento. Uma pessoa vai lá e perdeu os dentes posteriores. A mandíbula vai fechar, ela vai continuar o fechamento. E aí, a posição que a articulação aqui da mandíbula com o crânio, ela vai mudar de posição e fazendo acontecer desarranjos. Essa articulação, ela tem um disco articular, né, igual o menisco do joelho, e que esse disco articular ele pode deslocar. E aí começa a fazer barulho, né? Ali tem terminações nervosas e que elas, quando em compressão delas, elas podem gerar dor. E quando há uma inflamação, é uma área muito restrita, pequena e fechada. A hora que ela incha, ela dói muito, né? A hora que ela tem edema, ela dói muito, né? Então, é uma área de muita procura no nosso consultório, né, na minha prática do dia a dia, para tratamento das disfunções de ATM. E como essas disfunções, elas estão ligadas com os problemas de dente, mas também com o apertamento de dente, com um hábito repetitivo de mascar chiclete, por exemplo, né? Mas ela está ligada, então, com a parte emocional do indivíduo. O cara que ele tá tenso, ele tá lá apertando. Então, por exemplo, uma pessoa que viaja muito e que fica muito tempo no computador, fica muito tempo parado, ela começa a apertar o dente e fazer esse clinch, né? Apertar. E aquilo vai sobrecarregando os dentes, sobrecarregando a musculatura facial, sobrecarregando a articulação, causando inflamação e dor. E isso tem alguma relação com o que as pessoas chamam de bruxismo ou não tem nada a ver? O que é o bruxismo? Bruxismo, existem basicamente dois tipos de bruxismo. Tem o bruxismo do sono, aquele bruxismo que a pessoa movimenta a boca. Isso aí é uma condição, é uma parassonia. Ela é considerada uma parassonia. Ela é
uma situação que ela está associada a um distúrbio do sono. Então, inclusive, quando essas pessoas que têm esse movimento mandibular, elas têm alterações de neurotransmissores na hora do sono, e por isso que elas produzem aquele tipo de movimento rítmico na mandíbula. Agora, o apertamento de dente também é chamado de bruxismo, né? Agora, o apertamento de dente, ele está relacionado mais com a parte emocional mesmo. O indivíduo está passando um momento, ou uma pessoa está estressada, e ela é estressada, e ela começa... E a gente tem uma herança, né, dos mamíferos, né, que qualquer mamífero ele tem a tendência a mostrar os dentes, a rosnar, a morder para se defender. Então, a gente tem esse resquício, né, no nosso aprendizado, no nosso cérebro, né, e aí a gente acaba também, quando está nervoso, fazer o mesmo movimento. E aí isso aí vai... Se os dentes estão bem posicionados, aquela estrutura ela pode não causar tanto problema, mas com os dentes mal posicionados, você morde, a hora que morde em cima de um dente, começa a forçar aquele, aí aquele causa problema, aí perde aquele, aí começa a perder, e aí vai fazendo com que a boca vá se deteriorando e vai perdendo os dentes, né? Então, o bruxismo é uma afecção, né, da boca que a gente precisa muito cuidar e tratar, porque ela tem realmente desdobramentos assim devastadores, né? E aí é onde coloca aquela placa de proteção? Sim, a placa de proteção, ela é parte do tratamento. Isso é uma pergunta muito importante, porque o que eu vejo as pessoas, e até dentistas, e aí nós estamos naquela conversa da formação do profissional. Dentistas e profissionais vendendo uma placa para o paciente. Ó, tá aqui a placa e agora... E isso não funciona assim. A placa, ela tem um momento de ser usada e tem que ver o tipo de bruxismo que o paciente tem, a hora que o paciente tem o bruxismo, a hora eu digo assim, se é diurno, se é noturno, né, ou se é de vigília, se é de sono, se o paciente tem problemas de posicionamento de dente, posicionamento da mandíbula, problemas respiratórios e problemas até emocionais, mas aí eu não me meto com isso, né? E aí a gente vai colocar a placa ela vai servir para a gente achar uma boa posição confortável da mandíbula com o crânio, e aí a gente vai detectar se naquela posição aonde a mandíbula está, ela tem um bom encaixamento dos dentes. E se não tiver, a gente precisa fazer o tratamento. E isso leva meses para a gente, 4, 5 meses, usando a placa para a gente chegar nessa posição, vamos dizer assim, ideal da mandíbula em relação ao crânio. Então, o tratamento ele tem uma lógica, não é simplesmente, né? Agora, aquele paciente que tem o ranger noturno e aquele tem esse distúrbio, né, de neurotransmissores e tal, esse aí a gente trata colocando a placa para proteger os dentes. Né? Macri, eu vou voltar lá ao início da sua profissão. Antigamente, nos anos 80, foi quando no final dos anos 80 eu coloquei aparelho, tinham poucos profissionais. Eu lembro que era muito caro, se pagava uma mensalidade que era convertida em uma referência com salário mínimo. Isso. Hoje ficou mais popular. Bem, né? mais. Evoluiu daquele aparelho cinza, hoje tem invisível, tem colorido, né? E essa popularidade se deve a um maior número de profissionais que se aperfeiçoaram, fizeram cursos e foram para o mercado, ou é a técnica mesmo, o equipamento que ficou mais barato e permite que as pessoas possam usar? As duas coisas, mas a popularização se deu principalmente por alguns avanços, alguns saltos tecnológicos que teve no desenvolvimento. O primeiro deles é que antes, eu não sei se quando você usou o aparelho, você usou bandas no dente. Quando eu me formei, eu me formei em 1991. 5 anos atrás, 5 anos antes disso, só se usava bandas, não tinha aparelho colado. Quando eu comecei a trabalhar, a gente colava só os dentes anteriores. Depois, os materiais foram evoluindo, a gente conseguiu colar mais dentes mais para trás. O fio, hoje em dia nós temos um fio que ele tem memória elástica. Quando eu me formei, a gente, por exemplo, tinha um dente para cima e um para baixo, você tinha que fazer uma dobra no dente, no fio, para ele fazer uma mola para movimentar o dente. Hoje o fio, ele é um fio, ele é um material
metálico e elástico. Então, esses avanços tecnológicos, eles permitiram que o tratamento fosse mais fácil. E realmente, de ponto de vista não só de material, mas de mão de obra mesmo, mais barato. Então, por isso que hoje ele está mais popularizado. Agora, somou-se a isso a disseminação de cursos. Eu fiz especialização em ortodontia, eu fiz em 1995, eu entrei. Eu fiz em Londrina, no Paraná, porque era lá que tinha, porque tinha em Araraquara e só tinha uma turma a cada 3 anos, eu tinha que esperar um tanto de ano, eu tinha que me formar, não podia ser recém-formado, tinha que ter tantos anos de formado, e eu fui no lugar, fui no outro, não sei o quê, fiz na UEL em Londrina, em 1995. Eram 3 anos de curso, eu ia toda semana para Londrina, ficava 2 a 3 dias lá, por 3 anos. E por quê? Porque era complexo mesmo. Hoje em dia, eu já tive curso aqui em Catanduva de ortodontia, já tive curso em Rio Preto, tive curso que eu coordenei, né, de ortodontia aqui em Catanduva, em Rio Preto, e agora eu tenho minha escola em Barretos. Então, assim, quando eu fui o 5º ortodontista da história de Catanduva, hoje tem mais de, sei lá, 200, 300, né? Então, assim, realmente as coisas popularizaram bastante. Isso de certa forma é bom. Por que eu digo de certa forma? Quando eu me formei e fui fazer a especialização, a gente via as pessoas de menor poder aquisitivo, às vezes de aparelho, mas a gente tinha dó de ver. Né? Tinha dó de ver, porque muita coisa mal feita, assim. E depois eu com meu irmão, né, a gente montou curso aqui em Catanduva, em Barretos, em Rio Preto, a gente disseminou o conhecimento, e um dia eu estava tomando um café e veio me servir uma moça, e ela estava com um aparelho tão bem montadinho, e eu vi e falei assim, foi um aluno meu que fez isso, e eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, olha, realmente agora as coisas, elas estão melhores, e a gente está conseguindo atender melhor a população. Custa mais barato? Sim, mas não tem problema. Isso aí é a evolução então isso é o que tem que ser. Eu acho que, de certa forma, a gente tá no saldo positivo. Pegando o gancho aí dessa questão da formação, múltiplas faculdades, né, muitas pós-graduações, e as clínicas populares, porque na odontologia tem muitas clínicas aí que surgiram, várias franquias. Qual a sua opinião sobre elas? Clínica popular sempre existiu, só que aí agora ela é mais bonitinha, né, mais organizada, e agora chamam-se franquias, né? Os meus alunos de pós-graduação, muitos deles trabalham em clínicas. Inclusive, hoje eu saí da aula e falei assim, olha, o pessoal, eu falei, vou dar uma entrevista hoje no podcast. Ele falou assim, professor, então você manda um abraço pro pessoal da turma de Barretos. Então, pessoal da turma 16 e todas as turmas de especialização de ortodontia de Barretos, um abraço. E eles vão assistir, tá bom? Eles ficaram de assistir. Um abraço, então, para os alunos do professor Rodrigo. Sim. Obrigado. E... onde que eu estava falando? Das clínicas populares. Das clínicas populares. Então, muitos deles trabalham. E no momento da carreira em que o profissional não tem muita... Não só não tem consultório, como ele também não tem muita mão mesmo para fazer, eles vão trabalhar nessas clínicas. Mas a gente vê que as condições de trabalho normalmente são muito ruins. Eu digo assim, em questão de pagamento, em questão de materiais para trabalhar. Não é só material ruim, e sim falta de trabalho, falta de EPI, né? Falta de material de proteção individual. E a gente está vendo um movimento agora que eu posso estar errado, mas eu estou vendo muitas dessas clínicas fechando ou vendendo. Né? E eu acho que esse tipo de negócio, ele não se sustenta. Você pegar um profissional, a pessoa que administra, ela não entende do que está sendo feito ali, e ela pega um profissional que também não entende direito o que está acontecendo, esperando chegar lá ter alguém mais experiente para orientar ele, não tem, e começa a atender a população, vão atendendo, as pessoas também vão
perdendo a confiança, e eu acho que nesse momento o que está acontecendo é um movimento inverso, de diminuir, mas eu posso estar enganado, mas sempre teve algum movimento, né? Por exemplo, tinha as clínicas populares, depois passou a ter umas clínicas populares um pouquinho mais organizadinhas, e depois vieram as franquias. E vamos ver qual que vai ser o próximo movimento aí. A gente tem que trabalhar e fazer o nosso trabalho, e simplesmente não tem o que fazer muito, né? Eu, por mim, não deveria existir o profissional, que você vai lá no consultório, ou uma clínica que tem vários profissionais, e que um encaminha paciente para o outro. Essa que deveria ser o ideal, né? Nós ainda somos um país de banguelas? E agora, eu acho que assim, do ponto de vista da saúde pública, assim, eu não tenho muita informação, né? Mas que o acesso a tratamentos complexos, ele está sendo muito maior, isso é fato. Nós temos lá na minha clínica lá de Barretos, eu tenho o meu curso de ortodontia, mas tenho o curso de implante também lá. E os alunos praticam, né, nos pacientes, e atende lá uma grande população que em momentos passados não tinha esse acesso, ia ser banguela mesmo, e hoje em dia as pessoas estão conseguindo aí seus tratamentos, e aí esses profissionais estão indo para os consultórios fazendo, então é um país dos banguelas ainda, mas menos do que era antigamente. Legal. E a gente tem uma preocupação aqui no podcast de sempre levar informação para a população sobre o acesso aos serviços. Nós falamos muito sobre o bucomaxilo. Então, primeiramente, em Catanduva, nós temos acesso a bucomaxilo pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS? Depende do que precisa se fazer, né? Primeiro de tudo, os serviços, eles precisariam ter um serviço de bucomaxilo, e em Catanduva não é crítica, não é nada, só uma constatação, né? Eu sou cirurgião bucomaxilo do corpo clínico dos hospitais da Fundação Padre Albino. Eu atendo, eles me chamam, mas não tem lá um profissional que fica de plantão, por exemplo. Isso não tem. O serviço vai pela cirurgia plástica, né? E aí o paciente é encaminhado, é chamado de interconsulta e tal. Então tem acesso, mas o acesso, assim, via cirurgia plástica, as outras especialidades. Agora, a cirurgia ortognática, que é a cirurgia de correção facial, então só para terminar, para trauma a gente tem sim. Tem, e mesmo não tendo o serviço direto odontológico, mas ele chega. Agora, para cirurgia ortognática e cirurgia da ATM, aí começa a ficar um pouco complicado, mas não é por causa de Catanduva, e sim porque o sistema, o SUS mesmo, não comporta, porque são materiais caros e realmente não tem uma condição assim de estar fazendo esse tipo de cirurgias eletivas em pacientes e o SUS cobrir. Eu tenho relacionamento com outras cidades e eu vejo que funciona da mesma coisa. Tive uma paciente nossa lá de Barretos, que ela não era de Barretos, ela era de outra cidade, que eu nem vou falar mas ela ganhou na justiça. Ela entrou na justiça para ganhar uma cirurgia ortognática. O juiz determinou que ela tinha que fazer porque ela tinha uma deformidade muito grande facial. E mesmo ganhando, ela não fez a cirurgia. Não aconteceu. Ou seja, até a última vez que eu conversei com ela, faz pouco tempo, ela já fazia 5 anos que tinha ganhado na justiça o direito. Então, assim, dependendo do que for, dependendo do procedimento, dependendo do procedimento, não. Mas não é aqui, é SUS mesmo. Todo lugar. Todo lugar, Uma pena, né? Porque o SUS, ele é tão fascinante, né? A gente, essa semana, teve uma captação múltipla de órgãos, né? Uma senhora faleceu com 60 anos, infelizmente, mas o fígado foi para São José dos Campos. Então, faz tantas coisas complexas no SUS, né? E podia oferecer isso para as pessoas. O meu filho mais velho mora nos Estados Unidos, ele faz faculdade lá, ele mora nos Estados Unidos, e lá não tem esse serviço.
E é uma grande preocupação. Ele tem o seguro-saúde dele lá, mas não é igual ao SUS. Eu estou falando aqui que o SUS não faz cirurgia ortognática, mas o SUS é excelente em certas coisas. A gente, o que se tem aqui não tem nos Estados Unidos, por exemplo. Não dá para a gente reclamar. Realmente são cirurgias muito caras e elas são eletivas e consideradas muitas vezes não prioritárias, né? A gente tem que fazer, né? Tem muita coisa boa o SUS, mas Lógico. tem muita coisa que precisa ser melhorada. Sim. Né? A gente não pode nem contar um mar de rosas e nem colocar também lá tudo, jogar fora e falar que não serve. Mas acreditamos que pode melhorar, né? Essa Sempre pode melhorar, claro. E, Eduardo, cara, o cara é professor mesmo, hein? Você viu, veio até de blazer. Primeiro Não, cara. convidado que veio de blazer. O cara é diferenciado aí, ó. Os alunos podem Olha lá, ficar ó, orgulhosos o professor aí. veio. O professor tá arrumado. Rodrigo, infelizmente tudo que é bom passa rápido, Muito obrigado. mas quero dizer que foi um prazer receber você aqui. Nossa, prazer é meu. Agradecer muito a sua participação. Desde o primeiro momento já deu o aceite rapidamente. Ficamos muito Eu já felizes queria com vir, isso. por isso que um papo, a gente vê que aqui é gostoso, que vê que aqui é descontraído, então Sim. você fala, puxa vida, podia ir lá também, né? Legal, que a nossa audiência que agradece. Não é uma especialidade tão comum, mas tão importante, né? Você contou dos traumas de face. Tem tanta gente empinando moto ainda, né? Pois é. E é importante saber que há o respaldo, né? De um profissional do seu nível, do seu gabarito, para cuidar dessas pessoas. Eu acho que isso é extremamente importante. É isso, então. Mais uma vez, muito obrigado. Quem sabe marcamos mais um dia para Sim. trazê-lo, E vão né? ter que ir Tá. de blazer, né? cara? Aí a gente vem mais arrumado. O cara criou Fazer moda um agora. blazer do podcast, o Sim. que você acha? Eu acho Legal. que para a próxima temporada, Sim. né? Vamos pensar nisso. Pô, Ficou a moda aí. sim. E agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo, Laboratório Santa Rita e a Clínica Cuida Mais de Novo Horizonte. Eduardo, convidar o pessoal para visitar o nosso site? Você pode rever essa entrevista com o Dr. Macri no 8º episódio da 6ª temporada do podcast Antes da Consulta, quantas vezes desejar, e é uma entrevista realmente muito rica. Os canais são através do www.antesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao Instagram, ao Spotify, ao canal no YouTube e também ao Facebook. Não perca essa oportunidade e compartilhe com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau. Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra